Olá, galera. Tudo bem? Vamos continuar a nossa matéria normal aqui, pessoal. Vamos continuar a parte de climatologia. Nós fechamos a parte 1 do assunto e agora a gente vai continuar a parte 2, tá? Está no volume 2, Geografia 1, capítulo 7 e 8. Beleza? A gente vai começar aqui com massas de ar. Massas de ar é um dos fatores mais importantes para a gente trabalhar a climatologia, tanto geral quanto Brasil, né? O que são massas de ar? São grandes porções de ar, são grandes bolsões de ar que se deslocam naturalmente pela atmosfera. As massas de ar se movimentam como os ventos, de centros anticiclonais, de alta pressão, para centros ciclonais de baixa pressão. Ou seja, as massas de ar se movimentam para as áreas mais aquecidas, ou então de uma área mais fria para uma área menos fria. São grandes corpos de ar, grandes bolsões de ar, que se deslocam pela atmosfera. Existem 3 tipos de massas de ar. De acordo com o ponto de origem, elas podem ser tropicais, têm origem perto dos trópicos, Câncer ou Capricórnio. Elas podem ser equatoriais, quando têm origem perto da linha do Equador, ou podem ser polares, quando têm origem perto dos polos, ou do Ártico, ou da Antártida. Cada massa de ar vai apresentar características particulares de pressão, temperatura e umidade. À medida que as massas de ar se deslocam, elas transportam o calor, claro, uma massa quente, frio, se a massa é fria, umidade, se a massa é oceânica. Então, as massas de ar se deslocam do anticiclonal para o ciclonal e os grandes bolsões de ar vão transportando calor, frio e umidade. À medida que se deslocam ou se afastam do seu ponto de origem, as massas de ar enfraquecem e perdem as suas características originais. Beleza? Aqui tem o esqueminha do globo. Você está vendo aqui, ó, perto do trópico, massa tropical. Perto do trópico, outra massa tropical. As duas têm origem do oceano. Então, são massas tropicais oceânicas, portanto, muito úmidas. Aqui, as massas polares têm origem perto da área polar. Outro conceito importante aí, umidade do ar. O que vem a ser a umidade do ar? O ar atmosférico, ele carrega, ele contém umidade, ele contém vapor de água. Então, a umidade do ar é a quantidade de vapor de água presente na atmosfera. De maneira simples, é a quantidade de gramas de vapor de água por metro cúbico de ar. Beleza? Umidade do ar corresponde à quantidade de vapor de água presente na atmosfera. São gramas de vapor de água por metro cúbico de ar. Importante, se o ar está mais quente, ele é menos denso. Ar mais quente, menos denso, maior espaçamento entre as moléculas gasosas. Entre as moléculas gasosas, eu tenho mais vapor de água. Então, o ar mais quente, mais aquecido, ele suporta mais vapor de água. Beleza? O ar mais frio, ele é mais pesado, ele é mais denso, tem menor espaçamento entre as moléculas gasosas. Portanto, eu tenho menos vapor de água
entre as moléculas gasosas. Por exemplo, em menor altitude, a temperatura é mais alta, o ar é mais quente e o ar suporta mais vapor de água, mesmo sem condensação, sem formação de nuvens. Em maior altitude, menor temperatura. O ar é mais frio, o ar é mais denso. Esse ar suporta menos vapor de água. Umidade absoluta ou ponto de saturação é a quantidade máxima de vapor de água, gramas de vapor de água por metro cúbico de ar, em determinada condição de temperatura e pressão, que um certo volume de ar pode conter. É o que a gente acabou de comentar. Se o ar está mais quente, se a pressão atmosférica é menor, ele suporta mais vapor de água. Se o ar está mais frio e a pressão atmosférica é mais alta, ele suporta menos vapor de água. A quantidade máxima de vapor de água que um determinado volume de ar pode conter, eu chamo de umidade absoluta ou ponto de saturação. Vai ficar mais fácil um exemplo aqui embaixo. Ponto de saturação, 60 gramas de vapor de água por metro cúbico de ar. Quer dizer que em determinada temperatura ambiente, em determinada condição de pressão, o ar atmosférico suporta, no máximo, 60 gramas de vapor de água por metro cúbico de ar. Só que, em determinado momento, a quantidade é de 30 gramas de vapor de água por metro cúbico de ar. Suportaria 60 gramas de vapor de água, numa certa temperatura e numa certa pressão. Só que, no momento, eu tenho 30 gramas de vapor de água por metro cúbico de ar. Então, a umidade relativa do ar está em 50%. Ok? O que é a umidade relativa? É o percentual de vapor de água por metro cúbico de ar em relação ao ponto de saturação. O ponto de saturação é 60 gramas de vapor, a quantidade que eu tenho é 30. Nesse momento, a umidade relativa do ar seria de 50%. Ok? Sequência. Quando a umidade atinge o ponto de saturação, ou seja, gramas de vapor de água por metro cúbico de ar, quando a umidade atinge o ponto de saturação, quando chega ao máximo, ocorrem precipitações. Precipitação, a mais comum é chuva. Tem chuva frontal, que a gente vai falar daqui a pouco. Tem chuvas orográficas, tem chuvas convectivas, e tem outras precipitações. Tem granizo, tem geada, tem orvalho e tem neve. Ok, pessoal? Aqui temos aqui temos os 3 tipos de chuvas mais comuns, né? Vamos acompanhar pelo desenho aqui. Vamos começar com essa mais simples aqui. Ouro quer dizer relevo. Ouro quer dizer dobra. Então, o sentido é relevo, dobra, montanha. Aqui é o mar. Então, aqui temos a evaporação da umidade. O vento transporta a umidade do oceano em direção ao continente. Beleza? O vento transporta a umidade que vem do mar em direção ao continente. Tá?
a vertente da montanha, a encosta da montanha, voltada para o oceano, eu chamo de barlavento. Qual o significado? De onde vem o vento. Beleza? Então, o vento vem do mar. Ele traz a umidade. O ar quente e úmido encontra com esse relevo montanhoso aqui. Naturalmente, que o ar quente e úmido não tem como passar por baixo do relevo, lógico. O ar quente e úmido utiliza esse relevo aqui como rampa. O ar quente e úmido sobe, ok? À medida que o ar quente e úmido sobe, olha o que acontece. Aumenta a altitude, beleza? Cai a temperatura. Caindo a temperatura, cai o ponto de saturação. O ar quente e úmido que subiu, aqui em cima, em maior altitude, ele atinge o ponto de saturação. Vai condensar e vai chover. Chove na encosta da montanha, voltada para o mar. Chove a barlavento. Quando a nuvem chega do outro lado, depois da montanha, tem a encosta da montanha voltada para o interior. É o sotavento, quer dizer apenas vento, não chove, não tem umidade. A gente vai chamar isso de chuva orográfica. A definição está aqui, ó. Chuvas orográficas. O ar quente e úmido encontra-se com o relevo montanhoso. O relevo montanhoso funciona como uma rampa. O ar quente e úmido sobe, encontra-se com o ar frio das maiores altitudes, condensando e provocando chuvas a barlavento, encosta voltada para o oceano. Não chove, ou chove muito pouco, a sotavento, a encosta voltada para o interior. Ok, pessoal? Olha o esqueminha aqui, ó. Nordeste brasileiro. Faixa litorânea, eu chamo de zona da mata. A umidade vem do oceano, chove aqui na zona da mata. A umidade encontra com o relevo montanhoso, o B aqui é o agreste. Tem chapadas, tem serras. A mais famosa, a mais importante, é a Chapada da Borborema. Chega a 1.200 metros de altitude. O ar quente e úmido encontra com esse relevo, o ar quente e úmido sobe, o relevo funciona como rampa, aumenta a altitude, cai a temperatura, cai o ponto de saturação, o ar satura e chove. Quando chega ao sertão, quando chega ao interior, ao sotavento, não chove. Valeu, galera? Vamos voltar lá. Essa está resolvida. O segundo tipo de chuva, convectiva. Nós chamamos de tempestades tropicais. Dá uma olhada aqui no desenho, dá uma olhada nessa nuvem. Nome dessa nuvem, cúmulos nimbus. A gente falou lá em zona de convergência intertropical. Que nuvens são essas? São nuvens que estão a mais ou menos 1.000, 1.500 metros de altura, como você está vendo aqui, só que são nuvens que têm até 10, 11 quilômetros de espessura. Então, a nuvem está baixa, porque ela está muito carregada de umidade. Só que a nuvem é muito espessa. A espessura dessa nuvem pode chegar facilmente a 10, 11 quilômetros de altitude. Por que convectiva?
O vapor de água sobe, condensa e depois precipita sobre a mesma região. Daí o nome convecção ou convectiva. Tem um movimento ascendente do vapor de água e tem um movimento descendente da chuva. Daí o nome convectiva. Esse tipo de chuva acontece na linha do Equador, em áreas próximas ao Equador. Por exemplo, a Amazônia. Acontece também dentro de área tropical, principalmente no verão, tardes quentes de verão. Então, de repente, está muito quente, você olha para o céu, de repente aparecem as nuvens e em menos de uma hora está chovendo. É uma tempestade forte, intensa. Olha aqui, devido ao calor intenso, tem a umidade subindo. O vapor de água transpira e sobe muito rápido. Aumenta a altitude, cai a temperatura, cai o ponto de saturação, condensa e chove. São tempestades tropicais, acontecem dentro da zona tropical ou acontecem na época do verão, um dia muito quente de verão, ou na Amazônia, próxima à linha do Equador. Vamos voltar aqui. Ó. Chuvas convectivas ou chuvas de verão. O ar quente e úmido, ascendente, choca-se com o ar mais frio das maiores altitudes, provocando condensações e precipitação. São caracterizadas por serem de curta duração, tempestade de 30 minutos, de alta intensidade, chove muito forte e abrangem pequenas áreas. Chuvas de verão ocorrem nessa época do ano, pois é a época mais quente do ano. Aqui você está vendo o esqueminha. O ar quente e úmido sobe muito rápido. Aqui é o ponto de orvalho. A partir dessa linha, a temperatura já é fria e o ponto de saturação cai. Aqui, ó, o ponto de saturação é menor, condensa e chove. Beleza. E tem outro tipo de chuva aqui, ó. O ar frio, massa fria, por exemplo, a massa polar. O ar frio desloca, principalmente no outono e inverno. Outono e inverno fortalece massa fria. O ar frio é mais pesado, é mais denso, ele penetra por baixo. O ar frio penetrando por baixo força o ar quente e úmido a subir. O ar quente e úmido sobe, maior altitude, menor temperatura, cai o ponto de saturação e vai condensar. A gente pode ver nesse esqueminha aqui maior. Ó. Aqui é o ar frio, a massa fria. Ela vai penetrando por baixo. Ela vai empurrando o ar quente e úmido para cima. O ar quente e úmido sobe, aumenta a altitude, cai a temperatura, cai o ponto de saturação, o ar atinge o ponto de saturação, condensa e chove. Aqui é o ponto de contato das duas massas. Esse espaço, esse desenho aqui, ó, bem pontiagudo aqui. O significado é frente fria. Frente é o ponto de contato das duas massas. Como está predominando o ar frio está empurrando o ar quente, eu chamo de frente fria. Aqui você tem outro esqueminha, também muito importante. Ó. A massa polar, que vem lá da Antártida, que atravessou a Argentina, que está atravessando o Uruguai aqui, o ar frio e pesado penetra por baixo. Aqui é a massa tropical, o ar é quente e úmido. O ar frio e pesado penetra por baixo
o ar quente e úmido é empurrado para cima, aumenta a altitude, cai a temperatura, ponto de saturação, esse cordão de nuvens aqui, ó. Esse cordão de nuvens é a frente, é o ponto de contato das duas massas de ar. É aqui que vai chover. Valeu, galera? Olha a definição para vocês estudarem. Chuvas frontais ou de frente. Lembrando que frente é o ponto de contato de duas massas de ar. São chuvas que têm origem no choque de duas massas de ar com temperaturas diferentes. O ar quente mais o ar frio. O ar frio mais pesado, qual a massa, galera? MPa. Avança junto ao solo. O ar quente e úmido sobe, encontrando o ar mais frio das maiores altitudes. Ocorre a condensação e precipitação, que é a chuva, no ponto de contato das massas de ar, ou seja, na frente. São caracterizadas por serem contínuas e apresentarem intensidade de baixa a moderada. Aí, galera, a gente fechou aqui os 3 tipos de chuva. Só que tem outras precipitações, né? Tem o granizo, tem a geada, tem o orvalho, tem a neve. Então, vamos lá. Beleza. Vamos começar com esses conceitos aqui. Pessoal, neblina. Neblina é uma nuvem, é uma condensação. Quando você olha para o céu, você vê nuvens. Por que as nuvens quase sempre estão lá em cima? Porque o vapor de água sobe, lá em cima a temperatura é mais baixa, maior altitude, menor temperatura, lá em cima o ponto de saturação é menor, e aí condensa. O normal é a condensação, é a formação de nuvens em maiores altitudes. Beleza. Só que neblina é a formação de uma nuvem junto ao solo. É a condensação de uma nuvem junto ao solo. Por que acontece? No outono e inverno, tem o deslocamento de massa de ar fria, tipo a MPa. No outono e inverno, de madrugada, pode avançar uma frente fria e a temperatura cai de maneira muito rápida. Quando a temperatura cai, o ar fica frio, mais denso, rapidamente cai o ponto de saturação. Caindo o ponto de saturação, condensa e tem a formação de uma nuvem junto ao solo. Neblina, processo de condensação, formação de uma nuvem junto ao solo. Devido à queda rápida de temperatura, o ar atinge o ponto de saturação. Por que a temperatura caiu muito rápida? Pode ser lá no sul do país e pode ser o avanço de uma frente fria, como a gente está vendo aqui. A frente fria avança rapidamente e a frente fria avançando rapidamente tem uma queda rápida de temperatura, o ponto de saturação cai, rapidamente atinge o ponto de saturação e forma uma nuvem junto ao solo. Essa nuvem vai precipitar gotículas de água. A precipitação de gotículas de água no solo é o orvalho. É o que você vê de manhã no pasto ou de manhã sobre o carro. Aquelas gotículas de água sobre o carro. Aquele é orvalho. Beleza? Se for muito frio, se for inverno, por exemplo, se for no sul do país, a temperatura pode cair a 0 grau. A temperatura caindo a 0 grau,
as gotículas de orvalho vão congelar, formando uma fina camada de gelo sobre a superfície, sobre as plantas e o solo. Essa fina camada de gelo a gente chama de geada. Na prática, geada é o congelamento das gotículas de orvalho. Beleza? Tem também neve. Em temperaturas abaixo de zero, por exemplo, zona temperada, onde o inverno é mais rigoroso, a Argentina, os Estados Unidos, tá? Em temperaturas abaixo de zero, ou, de repente, a altitude, topo de montanha muito alta, quanto maior a altitude, menor tem temperatura. Em temperaturas abaixo de zero, ocorre o congelamento do vapor de água dentro das nuvens. O normal é atingir o ponto de saturação e precipitar gotículas de água. Só que a temperatura caiu tão rápido que o próprio vapor de água congela dentro das nuvens. Então, não chega ao ponto de passar de vapor para gotículas de água. O próprio vapor de água congelou dentro das nuvens, formando pequenos cristais de gelo que se precipitam na forma de neve. O floco de neve é um pequeno cristal de gelo formado pelo congelamento do vapor de água. Tá? É simples, não é complicado. Você tem a nuvem, chega ao ponto de saturação, o vapor de água, gasoso, lógico, teria que passar para o líquido, gotículas de água. A nuvem precipitaria gotículas de água. Só que caiu abaixo de zero muito rápido. O vapor de água congela dentro da nuvem, formando pequenos cristais de gelo, que se precipitam na forma de neve. E tem ainda granizo, a chamada chuva de pedra. Vamos ver aqui. Galera, esse tipo de nuvem aqui, ó, cúmulos nimbus. Lembra que a nuvem é muito espessa? O vapor de água sobe, o ponto de saturação cai, forma a nuvem. Dentro da nuvem tem corrente ascendente de ar. A corrente ascendente de ar transporta as gotículas de água ou o próprio vapor de água para maiores altitudes, onde a temperatura é abaixo de zero, bem abaixo de zero. Em maiores altitudes, a temperatura bem abaixo de zero congela as pequenas gotículas de água. Detalhe, são pequenas gotículas de água. As pequenas gotículas de água congelam e se precipitam. Então, é a precipitação de pequenos fragmentos de gelo, microfragmentos de gelo. À medida que vai precipitando, um pequeno fragmento de gelo vai chocando com o outro. Por aglomeração, forma-se uma pedra de gelo. Essa pedra de gelo precipita. Às vezes, pode chegar a um tamanho maior. Né? Tem casos aí de fragmento ou pedra de gelo do tamanho aí de uma bola de basquete, né? Isso caindo provoca um estrago muito grande. Então, vamos pegar a definição. Granizo corresponde à ascensão rápida do vapor de água no interior das nuvens. Qual o nome da nuvem? Cúmulos nimbus, que ao atingir maiores altitudes sofre congelamento e se precipita na forma de pedras de gelo ou chuva de pedra. Então, a gente trabalhou os 3 tipos de chuva que a gente falou, né? Orográfica, convectiva, frontal, e a gente trabalhou as precipitações.
importantes, né? Neblina, geada, neve, também granizo. Destaque para duas coisas. Chuva orográfica é um destaque muito importante, fica atento a isso. E chuva frontal é um destaque muito importante. Lembra que a frente fria é quando a massa polar está forte no outono e inverno e ela desloca ou empurra a massa tropical, que é a massa quente. Beleza? Temos ainda maritimidade e continentalidade. A gente vai pegar um esqueminha aqui. Maritimidade. Nas regiões próximas ao mar, ocorre uma menor variação de temperatura ao longo de um dia, devido à lenta absorção e perda de calor. O que ele está falando aqui? É uma área litorânea, então tem a influência da umidade que vem do mar, a massa líquida oceânica. Lembrando você que o comportamento térmico da água é mais estável. Aquece lentamente, conserva o calor por mais tempo e esfria lentamente. Como o comportamento térmico da água é mais estável, as regiões próximas ao mar têm um comportamento térmico mais estável. Tem menor variação de temperatura entre o dia e a noite, entre o verão e o inverno. Continentalidade. Nas regiões interioranas, no interior dos continentes, aí é rocha, areia e solo. O comportamento térmico é mais instável. Rocha, areia e solo aquece muito rápido durante o dia, não mantém o calor, não conserva o calor e esfria muito rápido à noite. Então, nas regiões interioranas, você tem uma maior variação de temperatura dia e noite, verão e inverno. Galera, por hoje é só, nosso tempo está praticamente esgotado, estamos com 35 minutos, né? E a gente vai continuar na nossa próxima aula, tá? Tudo de bom para vocês, até mais.